O Salmo 133 descreve de forma poética e poderosa o valor da unidade entre o povo de Deus, comparando-a ao óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, descendo por sua barba e pelas orlas de suas vestes, e também ao orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa unidade, que é resultado direto da ação do Espírito Santo, não é apenas bela, mas essencial para que a missão da igreja se cumpra. Em Atos capítulo 1, versículos 4 a 9, Jesus ordena que os discípulos não saiam de Jerusalém até que recebam o Espírito Santo. Isso mostra que a missão só pode ser cumprida com a capacitação divina, não por esforço humano. A promessa do Espírito é a base da missão, e sua descida no Pentecostes foi o ponto de partida para a pregação mundial do Evangelho. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 4 a 7, João vê o livro selado que ninguém podia abrir. Mas então surge o Cordeiro que foi morto e é considerado digno de abri-lo. Isso simboliza que somente Cristo tem autoridade sobre os eventos finais e que toda a missão da igreja está conectada ao seu domínio celestial. O Espírito Santo é a presença ativa de Cristo em sua igreja. Como citado por Ellen G. White, durante a era patriarcal, o Espírito atuava, mas não com a mesma plenitude que após a glorificação de Cristo. Foi após a ascensão que ele, como nosso intercessor, reclamou o derramamento do Espírito sobre os crentes. Isso nos mostra que a missão evangelística é dirigida do céu, sob orientação de Cristo e por meio do poder do Espírito Santo. A missão dos discípulos de testemunhar até os confins da terra se conecta diretamente com Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O chamado à missão não é simplesmente um esforço humano organizado, mas uma resposta à convocação divina. A mesma força que moveu os apóstolos no passado é oferecida hoje à igreja para que o testemunho final alcance cada nação, tribo, língua e povo. A direção de Deus sempre foi clara. O ser humano é cooperador com o céu, mas não o autor da missão. Cristo é quem guia, fortalece e capacita. Assim como Israel era chamado a seguir as instruções de Deus e ver milagres acontecerem, nós também somos convidados a confiar plenamente em sua liderança. O Espírito Santo já está trabalhando nos corações antes mesmo de nossa aproximação. Nosso papel é estar sensíveis à sua voz e prontos para agir quando formos chamados. Não é nossa responsabilidade convencer, transformar ou converter. Essa é a obra divina. Somos testemunhas, mensageiros, instrumentos. Quando entendemos isso, deixamos de carregar um peso indevido e passamos a viver com confiança. Apocalipse, capítulo 14, mostra os servos de Deus no Monte Sião com o Cordeiro, um povo selado, fiel, que seguiu o Cordeiro por onde quer que fosse. Esse é o chamado para a nossa geração. Ser o povo que está pronto quando o momento final chegar. A pergunta sobre como cumprir essa missão, mesmo quando tantos ainda não ouviram as mensagens para os últimos dias, é profundamente relevante. O segredo está na confiança. Apocalipse capítulo 5 nos mostra que o livro da história humana está nas mãos do Cordeiro. Ele é digno de abrir os selos porque entregou sua vida. A abertura dos selos em Apocalipse capítulo 6 revela as fases da igreja, mostrando que o plano de Deus avança com precisão. Aprendemos que o avanço do Evangelho é dirigido por Deus e que mesmo em tempos de perseguição, fome espiritual ou apostasia, o plano não falha. Por isso, ao invés de desespero, o conhecimento das Escrituras deve gerar esperança. Cada etapa revelada nos selos aponta para a certeza de que a obra será concluída, não por nossa força, mas pelo poder do Cordeiro.
Ao final, veremos o cumprimento de Apocalipse capítulo 7, onde uma grande multidão que ninguém podia contar estará diante do trono, lavada no sangue do Cordeiro. Sobre os eventos atuais que apontam para o cumprimento de Apocalipse, capítulos 13 e 14, podemos destacar o avanço do controle digital, o crescimento da intolerância religiosa e a união de igrejas e estados em pautas comuns. Vemos o mundo cada vez mais disposto a aceitar um sistema de adoração imposto e a liberdade religiosa sendo corroída de forma sutil. Ao mesmo tempo, obstáculos como o secularismo, a indiferença espiritual e a disseminação de falsas doutrinas ainda impedem que muitos aceitem a verdade. Contudo, o Evangelho eterno está sendo pregado por todos os meios possíveis, inclusive pelas plataformas digitais, e o Espírito Santo continua preparando corações. Nosso papel é sermos fiéis, vigilantes e disponíveis. Os anjos já estão envolvidos na proclamação das mensagens finais, e nós somos chamados a nos unir a esse exército. A promessa se cumprirá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, mesmo diante do caos e das incertezas deste mundo, podemos ter certeza de que Deus está no controle. Em meio às turbulências, seu povo permanece firme, porque sabe que o fim é certo. A terra voltará a ficar sem forma e vazia, como nos dias que antecederam a criação, mas isso será apenas o prelúdio da nova criação. Somos cidadãos do reino eterno e herdeiros de promessas inquebrantáveis. Cristo veio uma vez como servo humilde, mas voltará com poder e grande glória. E após o milênio, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, trazendo juízo, restauração e justiça. No julgamento final, Deus exaltará seu povo fiel e erradicará o mal. Seu caráter será plenamente revelado diante do universo, e todos reconhecerão sua justiça. É por isso que ele convida todas as nações a conhecerem suas obras de salvação. É tempo de nos alegrarmos e glorificarmos aquele que é digno de abrir o livro, que venceu e que em breve reinará com os seus para todo sempre.